Minuto de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Estamos em plena temporada de férias para a criançada. Piscina, praia, parquinho ou mesmo shopping center. Vale tudo para gastar a energia depois de um ano na escola. E você, como pai ou mãe, se preocupa com a segurança e a saúde dos filhos, para que eles passem as férias sem problemas. Protetor solar, cuidado na hora de subir num brinquedo no parque, os olhos ligados quando eles estão na piscina. Por falar em olhos, eles precisam de atenção máxima para não sofrerem neste período de férias. Já viu como geralmente as crianças e também os adultos saem da piscina com os olhos vermelhos? Essa irritação, na maioria das vezes, é causada pelo cloro que é jogado na piscina. Os oftalmologistas, que são os médicos especializados no cuidado com os olhos, alertam que o cloro pode causar a chamada conjuntivite química e reações alérgicas. Então, para evitar a vermelhidão, vale tomar algumas providências. Uma delas é passar água corrente nos olhos logo que sair da piscina, para reduzir os efeitos que o cloro pode causar. E a água do mar? Ela não tem cloro como as piscinas, mas tem sal, que resseca os olhos e pode causar irritação. Além disso, né, Gesiel, a gente sabe que principalmente nas praias urbanas, a qualidade da água do mar não é nenhuma maravilha. Verdade, Adriano. E a dica da piscina também vale para os banhos de mar. Saiu da água, lave os olhos com água corrente. Um colírio lubrificante também pode ajudar. Se o filho sair da água reclamando de dor nos olhos e com eles vermelhos que nem pimentão, compressas com água filtrada gelada ou com soro fisiológico podem dar uma aliviada. Fora da água, atenção na hora de passar o protetor solar. Eles são uma ótima ajuda para bloquear a ação dos raios do sol na pele, não nos olhos. Se o protetor escorrer para os olhos, isso vai arder barbaridade. Nesse caso, lave bem o local. Pode acontecer de o protetor causar uma reação alérgica. Aí o melhor é interromper o passeio e procurar ajuda especializada. E nem é preciso dizer que o sol, que fica mais forte nessa época do ano, pode causar danos aos olhos. Um chapeuzinho e óculos escuros podem proteger os olhos da exposição dos raios ultravioleta. A falta de proteção adequada e tempo demais pegando raios UV podem causar ceratite, que é uma queimadura da córnea. Isso dói e deixa uma sensação de que existe areia no olho. Olha, como deu para notar, os olhos precisam de alguns cuidados para que a garotada possa curtir as férias numa boa. Fique literalmente de olho, do contrário, a pressão da criançada para sair e gastar energia pode dar lugar a uma visita não programada ao médico. Então tá aí, gente, ó, olhos. A gente fica muito preocupado com a pele, é verdade, tem que se preocupar com a pele no verão, né? Passar protetor e tal, ficar numa sombra, mas os olhos também precisam de muita atenção. E a criançada, parece que a criançada busca um probleminha nos olhos nas férias, Gesiel. Os olhos vermelhos, então, são batata. É verdade, Adriano, e é preciso que os pais estejam novamente de olho aí, porque criança quer brincar, criança, principalmente nas férias, tudo que não quer ficar parada, né? Então, é preciso cuidado aí na saúde dos olhos, para as crianças e também para os adultos. Olha, chapeuzinho, um óculos escuro, além de proteger os olhos, ainda dá aquele look especial, né? Um style. É verdade. Então tá aí, fica a dica para você cuidar dos olhos da criançada agora nas férias. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de falar de mobilidade na Rádio Senado. É hora de Sinal Verde. E hoje o assunto é: devemos ou não andar com a nota fiscal da bicicleta?
A nota fiscal da bicicleta é praticamente a prova da propriedade da bike. Seria quase o documento, o DUT, do carro ou moto. Mas será que a gente precisa de andar com a nota fiscal no bolso? Algum guarda vai nos parar se não estivermos com esse recibo? É o que vamos descobrir neste programa. O que eu vou falar aqui vem em grande parte do bikeregistrada.com.br. Esses caras desenvolveram um adesivo com QR Code que a gente prega no quadro da bicicleta e que é virtualmente impossível de tirar. Aí, com o QR Code, em um segundo você pega as informações da bike colocadas pelo proprietário. E uma das informações que o site recomenda que a gente ponha é justamente a foto da nota fiscal. Por quê? Eles lembram que a nota fiscal da bicicleta é um documento com o que podemos provar que somos os proprietários da magrela. Portanto, é essencial para situações de compra e venda de bicicletas. Se vendemos, é uma garantia e uma tranquilidade para o comprador de que a bike é nossa, além de servir como prova, caso a tenhamos comprado nova, de que somos os únicos proprietários. E se compramos, é a nossa garantia de que a pessoa que vende é a proprietária legítima e não estamos lidando com uma bicicleta roubada. Também é muito útil contar com a nota fiscal da bicicleta no caso de roubo ou furto. Embora seja possível, por exemplo, contratar um seguro sem a nota fiscal da bicicleta, contar com o documento facilita muito qualquer processo nesse sentido. Para fazer um boletim de ocorrência é melhor ter a maior quantidade de dados possíveis para uma identificação exata da bicicleta. E esses dados são o número de série, a marca, o modelo, cor, adesivos, para aumentar as chances de encontrar a nossa bike. Além disso, geralmente, se não contamos com uma prova da propriedade, seja um documento físico ou digital, a polícia não pode entregar o artigo roubado. Embora não seja obrigatório em todos os casos contar com a nota fiscal da bicicleta, caso queiramos fazer uma viagem internacional, é mais do que recomendável. Nem tanto para sair do país, mas no caso da volta, provavelmente será requerida uma nota fiscal para provar que é uma bike que saiu do Brasil e não foi comprada fora. Ou seja, você evita uma dor de cabeça na hora de se defender de uma possível suspeita de sonegação e a Receita vai te cobrar imposto de importação. Isso é certo. Então lembre sempre, seja para essas ou outras situações, guarde sempre a nota fiscal. E com a nota fiscal eletrônica é muito mais fácil, de não perder. Se a nota for física, escaneie com o celular e guarde numa pasta ou então na nuvem, junto com outros documentos importantes. Eu ainda recomendo esse adesivo da bike registrada. O que acontece se eu perdi a nota fiscal da bicicleta? Perdeu a nota fiscal? Não tem cópia digital? Então vá para a loja onde você comprou a bike e peça uma segunda via. Os estabelecimentos são obrigados a conservar as notas fiscais emitidas por um prazo de 5 anos e você tem o direito de receber a segunda via sem custo. Você também pode pedir apenas a chave de acesso e fazer a segunda via digital no site da Receita Federal. Não esqueça, pedir a nota fiscal é seu direito. Eu posso fazer um seguro mesmo sem a nota fiscal da bicicleta? A resposta é sim. Embora a maioria das empresas de seguros coloquem dificuldades nesse caso, não é impossível. No caso, você precisará do número de série da bicicleta, que geralmente fica na parte central do quadro. Embora seja chamado de número de série, atenção, ele pode ser composto por letras ou por números, ou os dois juntos. E a pergunta do milhão: eu preciso andar com a nota fiscal da bicicleta? O Código de Trânsito Brasileiro fala em licenciamento apenas para veículos automotores. Então, bicicleta não precisa, nem mesmo as motorizadas. Isso no caso de agentes de trânsito. Outra coisa é a polícia desconfiar que o produto é roubado e fazer a apreensão e cobrar de você a apresentação do recibo de compra. Mas aí é matéria penal. Vocês lembram do caso de um jovem que foi acusado de estar roubando uma bicicleta elétrica no Leblon, lá no Rio de Janeiro? Isso lá em 2021? Pois durante as investigações ele próprio descobriu que a bike que ele havia comprado num site de comércio na internet era realmente furtada. O processo por receptação acabou arquivado, no entanto, eu não sei exatamente o desfecho do caso. Acredito, porém, que o jovem acabou perdendo a bike. A nota fiscal com os números de série, entre outras informações, podem ter sido a chave para o verdadeiro dono reaver seu bem. E chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. Gostou? Escreva pra gente. Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores do programa. Basta entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts ou fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado.
Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Entrevista. A Comissão Temporária Interna do Senado, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, lançou nesta terça-feira a série documental Uma Outra Independência. Produzido pela TV Senado, o documentário conta a história da criação da Confederação do Equador em Pernambuco, em meio aos eventos que levaram à independência do Brasil. Vamos conversar agora com o diretor da série documental, Jimmy Figueiredo. Jimmy, bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar falando aqui na Rádio Senado. Jimmy, a Confederação do Equador é um episódio que não é muito mencionado nos livros de história. Queria que antes de você falasse do documentário, explicasse para os ouvintes o que foi a Confederação do Equador. É verdade. Na verdade, a Confederação do Equador foi um movimento que aconteceu 2 anos depois da independência do Brasil, com as províncias, né? Na época não eram estados, eram províncias do norte do Brasil. Também o norte era norte e nordeste, né? Basicamente Pernambuco, e com adesão da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Enfim, eles se reuniram e reivindicaram autonomia para as províncias, né? Ou seja, poder escolher os seus próprios governantes, menos impostos, porque basicamente aquelas províncias na época sustentavam a família real no Rio de Janeiro, né? E fizeram esse movimento que foi bastante reprimido posteriormente pelas forças do Império Brasileiro. Interessante esse movimento, né? Porque havia lá o poder do imperador, né? Era um poder, inclusive tinha um poder específico, né? Na Constituição, um poder moderador, exercido Exato. pelo imperador. Então houve esse movimento principalmente no Nordeste. E como é que a série documental Uma Outra Independência conta essa história? Então, a gente tem 2 episódios, né? No primeiro episódio a gente vai focar basicamente em Pernambuco, que foi o epicentro, né, da Confederação do Equador, né? Vamos entender como é que essa coisa se deu lá, já que os pernambucanos tiveram alguns anos antes a Revolução de 1817, que também foi por uma questão de autonomia, né? E foi incrivelmente um movimento que inspirou a independência do Brasil também, né? E a partir daí a gente conta a história do Frei Caneca, que é um dos ícones do movimento, um herói brasileiro esquecido, vamos dizer assim, apagado pela história. Hoje você vai em diversas cidades brasileiras, tem uma rua Frei Caneca. São Paulo, a rua Frei Caneca é uma das mais importantes que existem, mas ninguém sabe quem foi Frei Caneca, né? Ao mesmo tempo, todo mundo sabe quem foi Tiradentes. Por quê? Porque tem um feriado nacional, etc. e tal. Então, na verdade, esse primeiro episódio é focado no Frei Caneca, para a gente resgatar a figura, né, desse brasileiro que, enfim, lutou bastante por ideais democráticos, né, pela República, isso assim, décadas antes da República ser instalada no Brasil. E o segundo episódio que se chama Outras Terras, Outras Gentes, vai ser justamente sobre as outras províncias, os outros estados que participaram da Confederação do Equador, né? Ou seja, Ceará, basicamente, né? Paraíba também, Rio Grande do Norte, Piauí. A gente vai ver ecos da Confederação em todo o Norte e Nordeste, Maranhão, Pará. Então foi uma coisa que causou um grande impacto mesmo na época, né? Em 1824. Interessante aí o que você falou, né? Sobre Frei Caneca, que é o personagem central aí do primeiro episódio da série documental, Um Herói Sem Rosto. Porque muita gente fala, né, como você disse, em Tiradentes, fala em Dom Pedro I, que proclamou lá a independência, fala em José Bonifácio, patriarca da independência, mas pouca gente fala em Frei Caneca. E o documentário, a série documental, procura resgatar, né, a importância de Frei Caneca no processo da independência do Brasil. Estamos conversando com Jimmy Figueiredo, diretor da série documental Uma Outra Independência,
lançada pela Comissão Temporária Interna do Senado em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Jimmy, você falou do primeiro episódio, né, sobre o Frei Caneca, também falou do segundo episódio. Quando é que os episódios vão ser exibidos pela TV Senado? Então, o primeiro episódio já está sendo exibido, quer dizer, na TV mesmo vai ser nesse sábado, 10 da noite, né? E pelo YouTube, na TV pelo YouTube, ele já está disponível, é só você chegar a acessar uma outra independência que você já tem acesso ao primeiro episódio. O segundo episódio só vai entrar no finais de março de 2025. Até lá a gente vai preparar o segundo. E uma coisa que eu esqueci de dizer no segundo, que é bastante importante, ele fala também sobre grupos que foram invisibilizados pela história, né? Alguns apagados, alguns ignorados também. Ou seja, essa confederação, ela não foi só uma confederação de participação de portugueses, de brancos, alguns pardos. Foi muito além disso, né? Negros, escravizados, mulheres, grupos indígenas, enfim, tem toda uma movimentação intensa de diversos grupos que não está registrado praticamente nos livros de história. Então a gente resgata isso também, porque tem vários historiadores discutindo isso, pesquisando isso, trazendo essas coisas que estavam aí, porque naquela época, basicamente, a imprensa, né, era toda no Rio de Janeiro, então ela era muito favorável à corte, ao império, mas existiam jornais no Brasil inteiro, né, e a gente hoje está podendo ver essa outra realidade, o que estava acontecendo, né, nesses outros cantos do Brasil. Legal, estou aqui no site de buscas, né? Eu digitei Uma Outra Independência, aqui já aparece aqui na aba de vídeos, em primeiro lugar, Uma Outra Independência, episódio 1, já está prontinho aqui para a gente assistir pelo YouTube e, como o Jimmy bem explicou, também na TV Senado a partir do próximo sábado, né? Dia 14. Exato. Jimmy, como é um assunto que é pouco explorado, né, nos livros de história do Brasil, e é um assunto que inclusive pode cair, hein, galera, nos Enems aí da vida, no concurso público, né, sobre Confederação do Equador. Queria que você convidasse aí os nossos ouvintes para curtir a série aí, não só pelo YouTube, mas também pela TV Senado. Eu convido todo mundo para conhecer esse episódio de nossa história, né? Está disponível no YouTube, TV Senado, Uma Outra Independência, é só pesquisar por esse nome, vocês vão achar tranquilamente. E também pela TV, quem puder assistir, sábado, 10 da noite, convido todo mundo. Eu acho bastante importante a gente ter noção do que realmente acontecia no Brasil naquela época. Jimmy Figueiredo, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí a você, a equipe, todo mundo aí produzindo essa série documental Uma Outra Independência sobre a Confederação do Equador. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Entrevista. O pacote de cortes de gastos anunciado recentemente pelo governo é insuficiente para reverter a tendência de contas públicas no vermelho para os próximos anos. É o que avalia a instituição fiscal independente. O comentário divulgado pela IFE ressalva, no entanto, que o conjunto de medidas é uma iniciativa positiva por incluir despesas que atualmente estão fora dos limites estabelecidos no arcabouço fiscal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez com os ouvintes da Rádio Senado. Marcos, por que na avaliação da IFE o pacote de corte de gastos não vai eliminar o déficit nas contas do governo? O país está chegando ao final de 2024 com notícias muito contraditórias. Por um lado, a economia bombando, crescendo muito mais que as expectativas iniciais, vai dar aí uma coisa entre 3,3% e 3,4% de aumento do PIB, um desemprego muito baixo para os padrões brasileiros, a efetiva ação em termos de ampliação de renda, de tirar as pessoas da pobreza e da miséria, um pequeno e suficiente aumento de investimentos, mas, por outro lado, o dólar nas alturas, juro no espaço, e
muitas dúvidas, muitas incertezas sobre o futuro, e tudo se deve à questão fiscal. No cambial, no monetário, no avanço institucional, o Brasil está indo razoavelmente bem. O problema, o calcanhar de Aquiles é fiscal. O governo gasta mais do que tem e aí precisa ir ao mercado, pegar emprestado, a dívida cresce, as expectativas se deterioram, os juros aumentam, e isso a longo prazo, você acaba as notícias ruins contaminando as notícias boas. Então, o governo, percebendo isso, na hora que o dólar bateu acima de 6, e na hora que os juros brasileiros para títulos do governo, que são negociados no mercado para 26, 27, já está com juros de quase 10% acima da inflação, que é uma loucura. Então, isso tudo por conta da percepção das pessoas sobre o desequilíbrio fiscal, a insustentabilidade desse ritmo de desempenho das finanças públicas. O governo, então, agiu apresentando um pacote. É positivo no sentido da direção apontada de interferir em despesas que estavam fora do limite do arcabouço fiscal, despesas permanentes, mas ele é insuficiente na dose, ele é longo no tempo, e ele acabou ficando contraditório, porque na mesma medida misturou-se a questão da reforma tributária do imposto de renda, renunciando a receita no momento que é como se um devedor, pessoa que está apertado no banco com os carnês e tal, aí ela vira para o seu patrão e fala assim: não, eu vou trabalhar menos e vou abrir mão de 20% do meu salário. Então, assim, soou contraditório. O pacote vai ser apreciado pelo Congresso, estamos em cima da hora, correndo quanto tempo. Hoje é dia 11 de dezembro, tem que ser votado o orçamento, a LDO, o pacote de ajuste e a reforma tributária. Então, são 4 temas de peso, todos eles que dizem respeito à questão orçamentária e fiscal. Então, os relatores na Câmara foram indicados ontem, ainda vai passar pelo Senado, mas o tempo da política é diferente do tempo do relógio. Se houver convicção, se houver entendimento, diálogo e consciência da necessidade do pacote ser votado, eu acredito que os senadores e deputados não deixarão de votar ainda esse ano. Mas, volto a dizer, a IFE vai refazer, nós vamos publicar nosso último relatório do ano na outra quinta-feira, dia 18. E nós vamos rever essas contas. Mas há uma divergência da IFE com a proposta orçamentária que está tramitando no Congresso em torno, para o ano que vem, a gente enxerga, somando a superestimação de receitas que a gente não visualiza que vão se materializar. E somando a isso as despesas subestimadas, que estão com um número menor do que a gente acha que vai acontecer, dá uma coisa em torno de 100 bilhões de reais. E o pacote, nos números do governo, se tudo aquilo acontecer, para ano que vem, promete entregar um ajuste de 30. Então ainda fica um buraco para a gente de 70. Sim. Mas enfim, vamos aguardar aí a tramitação no Congresso, e é muito importante as discussões na imprensa, os economistas, especialistas, bancos, financeiras, já é uma coisa de deterioração de expectativas num nível que se fala em dominância fiscal, que é quando a política monetária não faz mais efeito. Esse termo é um termo que tem aparecido muito na imprensa, Marcos, e eu queria que você falasse um pouquinho dele, esse termo de dominância fiscal. Os economistas, os analistas econômicos, o mercado fala que estaríamos caminhando para a dominância fiscal. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é a dominância fiscal e se a gente realmente está caminhando para isso.
Dominância fiscal, quer dizer, quando o governo gasta mais do que tem e com isso provoca inflação e juro alto, a resposta, quer dizer, a inflação que está crescendo, está fora da meta. O Banco Central, que hoje no Brasil tem autonomia operacional e tem um sistema de metas, ele persegue uma meta que é a meta de 3% de inflação. Nós estamos com inflação a 4,8%, então ele aumenta os juros. Dominância fiscal é quando chega a tal deterioração das expectativas em relação às finanças públicas, que o aumento de taxa de juros não é mais eficaz para diminuir a inflação. Eu não acredito que nós estejamos perto de um quadro de dominância fiscal, ainda não, mas é preocupante essa discussão presente e se deve, porque assim, às vezes alguns atores, líderes políticos verbalizam como se fosse uma má vontade, uma pirraça do mercado, principalmente o mercado financeiro. O mercado é uma coisa abstrata, são milhares de pessoas que não têm endereço, porta-voz, nome, eles reagem, eles não querem polemizar, discutir, não é como um partido político. E a resposta, o mercado, ele não discute, não polemiza, ele age. E age aonde? Nos juros e no dólar. O dólar representa uma fuga do real. Quando as pessoas estão buscando o dólar, tem excesso de procura de outra forma de riqueza, é porque há uma desconfiança em relação ao real. Porto seguro em tempo de instabilidade, no caso. Exatamente, e essa é a definição perfeita. Então as pessoas não só buscam outros ativos como o dólar, que agora tem criptomoedas, tem sempre a fuga para o ouro, para outros ativos, e exigem o emprestador, porque o governo é que está no vermelho. O governo precisa de dinheiro, pegar emprestado para pagar suas contas. Ele que está gastando mais do que tem. Então ele tem que ir no mercado vender títulos. Aí o comprador de títulos fala o seguinte: eu estou desconfiado, eu quero uma taxa de juros, um prêmio maior por te emprestar. E essa taxa já está chegando a 15% no mercado de títulos para 26 e 27 do Brasil, títulos de médio prazo, não é de curto prazo, mas não é de longo prazo. Então aí isso quer dizer que nós estamos pagando uma taxa de juros das maiores do mundo, porque as pessoas, para emprestar para o governo, falam assim: não, só te empresto se for a 9% acima da inflação. Para você vai ser mais caro porque o recebimento também já começa a não ser duvidoso. Ok, então. Marcos Pestana, muito obrigado pela sua entrevista e seus esclarecimentos com relação a esse assunto, um assunto, como você bem falou, realmente polêmico, que vai ser votado e tem um prazo curto para ser votado, porque temos aí até o dia 20, né, a partir daí já seria o recesso e o Congresso trabalha na correria aí para tentar já votar tudo isso, esses assuntos econômicos aqui na casa. Marcos, um abraço, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Um grande abraço, sempre à disposição lá na Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição importante criada pelo Senado Federal para policiar, para acompanhar, monitorar as finanças públicas e informar a sociedade. Agenda do Senado. Abrindo a agenda às 9 horas da manhã, horário de Brasília, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática vota o projeto que cria a Política Nacional de Coleções Biológicas Científicas. Também às 9, a Comissão de Esporte analisa a destinação de recursos de loterias a esportes eletrônicos. Ainda na faixa das 9, a Comissão de Meio Ambiente vota o projeto que cria a Política Nacional para a Recuperação da Caatinga. Meia hora mais tarde, às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital
capital também tem reunião deliberativa e um dos itens da pauta é o projeto que inclui o crime de sequestro de dados digitais no Código Penal. No mesmo horário, 9h30, as comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais promovem audiência pública conjunta para debater a regulamentação da lei que criou a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Também às 9h30 tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Bruno Lourenço vai acompanhar a CCJ e tem os detalhes. Bom dia, Bruno. Bom dia para os ouvintes, bom dia para a bancada do Conexão Senado. A Comissão de Constituição e Justiça deve iniciar a reunião desta quarta-feira com a sabatina de 3 indicados para o Conselho Nacional de Justiça, um para o Superior Tribunal Militar e um para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois, os senadores iniciam a análise da primeira proposta de regulamentação da reforma tributária, o projeto de lei complementar que cria o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS estadual e ISS municipal, a contribuição sobre bens e serviços, que engloba o PIS, COFINS e IPI, e o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, por prever alíquotas maiores para produtos com impacto ambiental ou na saúde da população. A leitura do relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevista para acontecer na segunda-feira, acabou acontecendo apenas ontem. O relator destacou que foram quase 2.000 emendas apresentadas e 3 audiências públicas apenas da CCJ. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pelas informações. Continuando a agenda, para as 10h30 está prevista a reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. As informações com o repórter César Mendes. Bom dia, César. Bom dia, colegas do Conexão, e bom dia, ouvintes. Os senadores da CPI, que investiga denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, ouvem 2 depoentes na manhã de hoje. O primeiro, Daniel Vasconcelos, é presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal e foi convidado a depor a pedido do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, em virtude de ter sido citado por outro depoente, William Rogato, que disse aos senadores em outubro que Daniel estaria envolvido em esquemas relacionados à manipulação de jogos e à facilitação de práticas ilícitas no futebol de Brasília. O outro depoente, Ed Vicente Ferreira Júnior, foi convocado a depor por requerimento do senador Romário, também do PL do Rio de Janeiro, para explicar fatos que o levaram a ser investigado na Operação VAR, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e que apura suspeitas de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca de Futebol. Lembrando que essa reunião começa às 10h30, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado ao César Mendes. No final da manhã, a Comissão de Direitos Humanos vota o projeto que autoriza a exclusão do herdeiro por abandono do idoso, além de agravar a pena do crime de abandonar idoso em hospitais, casas de saúde e entidades de longa permanência. E a Comissão de Assuntos Sociais analisa o projeto que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Agora vamos à parte da tarde. Às 14h tem sessão deliberativa no plenário do Senado. O destaque é a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária. Vamos chamar agora a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E os senadores poderão votar hoje a regulamentação da reforma tributária, que trata da isenção de impostos para a cesta básica, da redução de tributos para medicamentos, da taxação maior para produtos que prejudiquem a saúde ou meio ambiente, a exemplo de cigarros, e da devolução de impostos para famílias de baixa renda. O plenário ainda deverá analisar o projeto que exclui os contratos de prestação de serviços do teto de despesas com o pessoal, o que regulamenta o uso da energia produzida em alto mar, o que torna o extintor de incêndio equipamento obrigatório nos veículos e o que cria a empresa pública de serviços de navegação aérea SA, a Nave Brasil.
Também estão na pauta o acordo para o Brasil ser uma das sedes da Corte Permanente de Arbitragem e a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética. A sessão do plenário está prevista para começar às 2h da tarde com os discursos e às 4h com as votações. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos, eu desejo uma excelente quarta-feira. Adriano, Gesiel. Muito obrigado, Érica Christian. Também às 2h, a Comissão de Comunicação e Direito Digital debate as responsabilidades e as providências adotadas por provedores ou empresas que oferecem seus espaços virtuais para anunciantes mal intencionados e que praticam golpes ou fraudes nos consumidores. Ainda às 2h, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vota o projeto que cria o Programa de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores. 2h30, a Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa analisa o relatório do colegiado. No mesmo horário, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência analisa ofícios sobre a proposta de ingresso de unidades da Federação para compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. E, por fim, também às 2h30, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas promove audiência pública para discutir soluções legislativas e administrativas que garantam a proteção e o uso sustentável de florestas públicas. Essa, portanto, é a agenda de hoje aqui no Senado, quarta-feira, 11 de dezembro. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/ativo. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o marco regulatório da inteligência artificial. Árbitros e auxiliares poderão ter direito a salário mensal, 13º e férias. Inísia Trindade vem ao Senado e defende combate ao cigarro eletrônico e ao vício em betes. Boa noite. O Senado aprovou o marco regulatório da inteligência artificial. O projeto, que garante a proteção das pessoas e dos direitos autorais, vai permitir o uso da tecnologia para diversos fins, entre eles auxiliar na prisão de fugitivos. Repórter Érica Christian. O projeto define regras para o uso da inteligência artificial, uma tecnologia que possibilita a realização de tarefas humanas por computadores. A proposta garante a proteção da pessoa humana e da democracia e estabelece que as criações da IA devem ser identificadas e não podem ser usadas para induzir as pessoas a um comportamento, explorar a vulnerabilidade de determinados grupos e criar armas autônomas. A norma também impede o governo de se valer da IA para cortar benefícios sociais. Mas a tecnologia poderá ser utilizada para a prisão de fugitivos ou busca de pessoas desaparecidas por meio do reconhecimento facial de câmeras em locais públicos. O relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, explicou que o projeto vai facilitar o desenvolvimento da IA no Brasil. Na verdade, além de garantir direitos e proteções, existe todo um ambiente que é ampliado na segurança da regulação para atração de investimentos, instalação de data centers, de grandes estruturas, para que o Brasil não fique para trás nessa questão de investimento. O projeto ainda define as atividades de alto risco, responsabiliza os desenvolvedores da tecnologia e assegura os direitos autorais, proibindo o uso de conteúdos sem a autorização e a remuneração dos seus autores. A decisão do governo federal de distribuir 20 mil pistolas elétricas a policiais foi criticada pelo senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. De acordo com ele, a medida custará 120 milhões de reais aos cofres públicos e tem como objetivo reduzir a letalidade nas ações policiais. Seife ressaltou que o governo enxerga apenas um lado da questão, enquanto os policiais do país enfrentam criminosos que dispõem de armas pesadas e sofisticadas. O crime organizado possui armas de guerra, calibres poderosos, armas automáticas que são proibidas no nosso território. Enquanto isso, nossos policiais praticamente com a tiradeira, recursos limitados, burocracias excessivas, pressão desumana. O Senado aprovou a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. Um dos instrumentos previstos é o Fundo Verde, administrado pelo BNDES.
Repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado em plenário, serão priorizados projetos de infraestrutura, pesquisa e inovação tecnológica relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e de produção de combustíveis de baixa emissão de carbono, à capacitação técnica para a busca de soluções ligadas à energia renovável e ao incentivo à produção e uso de veículos movidos a gás natural ou a conversão de motores a diesel para gás natural. O programa será viabilizado pelo Fundo Verde, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a ser integralizado por créditos tributários de empresas junto ao fisco. O valor correspondente a esse direito será oferecido como garantia às instituições que financiarem os projetos, como explicou o relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. E esse financiamento só pode ser usado para a transição energética, para produzir energia limpa. O relator ainda incorporou ao texto um dispositivo que autoriza as concessionárias de distribuição a aplicar recursos na instalação de sistemas de geração de energia elétrica para beneficiar comunidades quilombolas e geograficamente isoladas, indígenas, ribeirinhos e povos tradicionais quando viável. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional para Manejo Sustentável do Pequi. A iniciativa também inclui outros frutos nativos do Cerrado. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que cria uma política nacional para o manejo sustentável, plantio, extração, consumo, comercialização e transformação do pequi e demais frutos nativos do Cerrado. A iniciativa tem como objetivos, entre outros, incentivar a preservação de áreas de ocorrência do pequizeiro e de outros produtos nativos do Cerrado e identificar as comunidades tradicionais que vivam da coleta desses frutos. A relatora na Comissão de Agricultura, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apontou a importância da proposta para auxiliar o Brasil no crescimento do mercado das frutas. Mas faltam dados estatísticos e geográficos sobre a produção, comercialização e consumo das dezenas de espécies de frutos regionais nativos dos biomas brasileiros. A implantação do PL 1970 pode colaborar para que o Estado colete tais dados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Árbitros e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Esportes do Senado. A reportagem é de Júlia Lopes. O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição. Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado à capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O combate ao cigarro eletrônico e ao vício em betes foram temas abordados por diversos senadores em uma audiência com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nesta quarta-feira. Ela fez um balanço das ações da pasta em 2024 e citou avanços na cobertura vacinal como um dos resultados positivos do ano. As informações com a repórter Marcela Cunha. Em reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o Brasil deve atingir a meta de 95% de vacinados em 2024 e recuperou o certificado de livre do sarampo que havia perdido em 2019. Senadores apresentaram sugestões à ministra, como a intensificação de campanhas contra os cigarros eletrônicos, recomendada pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não basta simplesmente impedir a legalização, porque o que está acontecendo é um crescimento significativo entre os jovens do consumo. O que é que o Ministério está pensando fazer para
esclarecer esses jovens quanto aos danos. Segundo Nízia Trindade, o governo está promovendo uma campanha junto com o Instituto Nacional do Câncer para esclarecer a população de que os cigarros eletrônicos fazem mais mal à saúde do que o cigarro convencional, por conta de aditivos e do teor de nicotina. Diversos senadores também cobraram do Ministério campanhas de conscientização sobre o vício em apostas. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, sugeriu que a publicidade das bets seja proibida. Pelo menos nesse momento, proibir todo e qualquer tipo de propaganda. Isso a gente faz com cigarro. Não pode ter propaganda na televisão, nem no rádio, nem na camisa. A ministra da Saúde informou que o vício em bets será tema da Pesquisa Nacional de Saúde, promovida pelo IBGE em 2025. A Comissão de Constituição e Justiça está reunida neste momento para votar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Proposto pelo governo, o texto da reforma cria as regras que vão viabilizar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, com a substituição de 5 tributos, o ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, por 3, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é de nível federal, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que é de nível estadual e municipal, e o Imposto Seletivo, que é de nível federal. Caso o projeto que regulamenta a reforma tributária seja aprovado na CCJ ainda hoje, ele será votado em plenário amanhã, em sessão agendada para as 10 horas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.